sabe, daí teve, não faz pouco tempo, quer dizer, na verdade faz um dia que eu vi que um testemunho vale a pena contar, porque um testemunho pode tocar uma vida. Por mais que a pessoa talvez não conheça Jesus, você fala para uma pessoa crente mesmo, né? Talvez aquela pessoa crente, muitos anos tal, ela precisa daquele seu testemunho para ela cair na real, ela abrir os olhos, entende? E eu vi isso ontem, né? Através, assim, eu contei meu testemunho há um tempo atrás para uma pessoa, e essa pessoa falou assim, ontem, falou assim que constrangiu ela, sabe? O meu testemunho, assim, falou que mexeu muito com ela e tal. E isso me abriu os olhos, eu chorei, eu falei, Deus me perdoa porque eu não sei o que eu faço. Quando eu penso que uma coisa não vale a pena tal, mas o Senhor fala que todas as coisas que a gente passa não é em vão, né? Não é desnecessária. No momento certo, na hora certa, no tempo de Deus o negócio vem à tona de um jeito que, meus irmãos, te contar. É tremendo. Daí eu quero estar contando um pouco da minha vida, né? O que esse teatro que a gente apresentou agora, encenou, fala de Jesus, o pecador, e o que o mundo oferece, né? E eu, como representando o pecador, que é representando minha própria vida, quando eu não conhecia Deus e quando eu estava querendo conhecer a Deus, o mundo veio com dinheiro, veio com bebidas, veio com drogas, entendeu? Veio com muitas outras coisas, que na verdade isso aqui só foi o básico de tudo aquilo que eu passei. E isso eu falei, não, vamos tentar trazer ao vivo, assim, sabe? Não só de mente, mas para que as pessoas entendam melhor o tamanho amor de Deus, sabe? O tamanho amor do nosso Deus para conosco. E eu queria falar um pouco assim, resumindo minha história e tal, contar um pouco assim. E quero que não é se eu chorar ou tal, assim, não liga não, que somos curados e tal, somos libertos, mas choramos de emoção, né? Para ver a diferença em cada vida que vale a pena. Vale a pena. Tudo aquilo que passamos e tal, vale a pena. Na hora certa, o homem não tem como nem compreender, não pode, né? Não tem como. Mas Deus sabe. Deus, na hora certa, Ele pega aquilo que você passou e traz na vida de outra pessoa para que sirva de exemplo para aquela pessoa se voltar para Deus. E, bom, vamos lá. Aqui teve uma mulher que representou minha mãe, né? Estava representando minha mãe e tal, quando estava na barriga. Um certo dia, bom, eu não sei direito, assim, mas pelo que eu sei até agora, né? Foi numa hora, assim, ruim, que disseram que eu vim, né? Disseram que eu vim numa hora ruim, que financeiramente não estava preparado. Meu pai estava ligado com outra, né? Eu tenho um irmão que é só por parte de pai e tal. E eu vim num momento ruim, numa situação assim difícil, né? Financeiramente e tal. E daí nisso que eu sei, minha mãe tentou me abortar, né? Quando estava prestes a nascer, quando já estava crescendo na barriga, aconteceu não sei o que aconteceu, mas eu sei que foi um milagre de Deus de eu ter nascido, porque tentaram me matar dentro da barriga. Antes de eu ter nascido, tentaram já me matar, né? E no fato de eu estar vivo hoje também, meu Deus do céu, é um milagre puro. No fato de você estar vendo eu aqui hoje, testemunhando a minha própria vida, isso é um milagre. Na verdade, não era para mim estar aqui. Na verdade, era para mim estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas eu nasci. Isso que importa. Pelo menos a primeira parte, Deus fez um milagre acontecer. E ali o Danilo nasceu e começou a luta. A maior luta foi nascer, né? Que depois que nasce, pronto. Se não for Deus impedir que o garotinho vive, nada, nem ninguém pode matar o garoto se a mão de Deus está por cima do menino, entende? E eu, mesmo não conhecendo Deus, mesmo que
eu não tive, mesmo que eu nasci num lar cristão, assim, num lar assim, bom de finança, e etc, né? Bom assim de família e tal. Mas eu creio que no meu nascimento Deus estava ali. Jesus estava ali para dizer: eu te recebo por esse mundo. Mesmo que sua mãe te rejeite, mesmo que a tua família te rejeite, eu estou aqui. Como queria ter ouvido isso diretamente do Senhor. Porque quando eu nasci, na verdade, desde os meus tempos de infância, assim, eu não tenho boas memórias, né? Infelizmente, aconteceu muita coisa. E eu fui crescendo assim já com essa rejeição, fui crescendo já com ira, com angústia, com rancor, com ódio no coração, fui tornando aquele menino que a sociedade rejeita. Eu tive que dar meus pulos para poder viver a cada dia. No Brasil e tal, nas praças, eu comecei assim, começava a encerar o sapato dos caras, né? Passava assim o senhor: ô tio, deixa eu encerar seu sapato. Pegava a graxa, encerava, ganhava R$1 e tal. E daí, isso a gente podia lutar, né? Podia fazer isso desde criança. A gente tinha que fazer isso para poder comprar o pão do dia. Porque para nós, assim, eu e minha irmã, né? Assim, para nós a gente tinha que viver o hoje. Amanhã, não tem nem como pensar que o amanhã existe. Ainda bem que, na verdade, a gente tem que pensar hoje, né? Porque amanhã só Deus sabe se tem ou não tem para cada um. E se naquele tempo que eu estivesse passando toda essa situação tal difícil, tal, eu conhecesse assim aquele versículo que diz: vinde após mim, que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Foi, gente, eu não ia nem pensar. Pensou na situação que eu estava, eu teria a opção? Não teria. A minha escolha ia ser uma só. Mas o diabo também estava ali, sabendo de tudo aquilo que ia acontecer no futuro, e ele tentou me parar, tentou me frustrar, e conseguiu sim por um tempo, mas a misericórdia de Deus foi grande o suficiente para não deixar que nada grave me acontecesse. Eu fui crescendo, daí com meus 8 anos de idade eu comecei a usar droga. E isso aqui foi uma cena assim de 2 drogas, mas eu creio que eu, assim, se for ver, eu usei todas as drogas que existem. E não só todas as drogas, mas cada droga tem um tipo, né? Tipo, assim, como posso explicar? Uma maconha não é só uma maconha. Da maconha tem vários tipos de maconha. E isso não foi só experimentando, não foi querendo, eu fui me aprofundei mesmo, quis experimentar de tudo. Desde 8 anos comecei, como é que fala? 18 anos que eu trabalhava assim de engraxar sapato nas praças e tal, e isso um velhinho assim, um senhor começou a me ensinar como é que colava o sapato, sabe, a sola quando tá gasta tal, precisa trocar. Ele começou a me ensinar, eu comecei a aprender tal, comecei a gostar. Na verdade eu não estava gostando de trabalhar, eu estava gostando de ficar perto da lata de cola. Essa é a verdade. Desde criança, 8 anos de idade, eu sentia prazer de ir lá na praça só para ficar perto da lata de cola. Ali já começou a despertar aquele desejo pelas drogas, né? E eu não percebi. Porque eu já estava numa situação tão ruim que para mim era tudo bom. E comecei pela cola, fui passando. Desde 18 anos assim, cola, gásinho de isqueiro, fui indo pra tiner, fui indo. E até que um ponto eu experimentei tudo e cheguei na heroína, aonde começou a desfalcar toda a minha vida. Que eu não percebi que eu já estava pegado na droga, não percebi que não era eu quem mais estava controlando a droga, mas sim a droga que estava me controlando. Eram as coisas que o mundo oferece que estavam me já tomando conta de mim. Eu não tinha mais minha reação própria, sabe? Não tinha, minha própria vontade eu não tinha. Eu ia para balada se tivesse droga, eu ia para qualquer lugar, eu ia trabalhar se tivesse droga, senão não ia. Ficava um tempão sem trabalhar porque não tinha droga. Daí o que me levava a fazer? Eu precisava fazer dinheiro para poder comprar droga, para poder trabalhar. Daí começava a roubei carro, moto e assim foi indo. Até que ajuntava dinheiro para poder comprar droga, para poder ir trabalhar certinho. Assim, né? Certinho assim, porque
os errados eu já fiz tudo para poder fazer pelo menos alguma coisa certa. Mas isso tudo eu vejo como assim, algo que o inimigo usa, né? Que o diabo usa assim, muitas vezes não em espírito, aquela coisa assim que você vê, eita, não, mas ele vem através de pessoa. Ele usa uma pessoa mais próxima de você para poder estender a mão e falar, toma aí, usa aí. Isso aqui vai fazer você esquecer das dores, vai fazer você esquecer do passado, vai fazer você, entende? Crescer assim, né? Crescer, na verdade, cresce cada vez mais o seu passo para o inferno. E eu fui de cabeça mesmo, fui de cabeça e tal. A gente passou muita dificuldade quando era criança. Eu e minha irmã nem tanto que, assim, quando a gente nasceu, a gente ficou numa conhecida, né, numa vizinha e tal. Daí cuidou de nós por um tempo, até certo tempo que falou que não dava mais, porque a vizinha também tinha filha e tal, e falou, não dá, vocês têm que ir embora. Eu e minha irmã criança, saímos na aventura do mundo. Não sabia nem direito chamar o nome completo um do outro. Mas vamos embora, a gente pode. A gente conseguiu até hoje viver sozinho, porque não vai conseguir. E a gente foi. Assim, mesmo não conhecendo a Deus, eu acho que tinha fé, né, pelo jeito. E a gente saiu no mundo quando era criança tal, e começando a aprender tudo de errado. Porque a gente não tinha aquele exemplo forte, aquele pai para estar ali para colocar a gente na linha, aquela mãe para estar ali, para dar aquele abraço de mãe, entendeu? Aquele abraço carinhoso, aquela palavra de consolo nas horas difíceis. A minha maior, assim, desculpa, o que eu mais usei, assim, contra minha família, contra meus irmãos e tudo mais, foi, você não estava ali quando eu precisei, quando mais precisei de você, onde você estava? Ele começava a brigar, eu falava, você nem me conhece, você nem sabe o que eu passei. Você aí, pá, no bem bom e eu ali ralando para poder viver o hoje. Eu tinha o que falar. E isso foi, assim, destraçalhando mais a nossa família, foi cada um pro seu canto tal, e foi espalhando, entendeu? Até hoje eu não conheço minha mãe. Minha irmã disse que eu já vi ela, mas eu não lembro se é negra, loira, não lembro se é branca, eu não sei, eu não lembro. Disse assim que quando ela foi eu era criança de colo, eu não me lembro de nada. Seria bom se eu pudesse olhar assim, pô, mãe e tal, sei lá, eu não sei qual é a minha reação, porque, entende? Hoje, talvez, pelo amor de Deus sobre minha vida, eu possa ter uma reação normal. Mas quando eu estava no mundo, eu não queria ver, eu queria, se eu visse ela, eu queria matar, eu queria falar por que sei lá, eu tinha tantos argumentos para, entendeu? Foi difícil para mim viver, foi difícil para mim crescer no meu crescimento, para mim ter aquela infância, para poder ter um carrinho de controle remoto, brincar em casa, no jardim, no quintal, ter aqueles pais para falar, filho, tá na hora de comer. Infelizmente não foi assim, infelizmente nessas horas que eu vi as famílias assim, chamando os filhos para comer, eu estava lá no semáforo, lá, limpando o vidro de carro para ganhar uns 25 centavos para poder comprar um pão. Para poder sobreviver o dia. Tinha vezes que os tios nem davam dinheiro. Ficava assim na calçada, o tio, deixa eu olhar seu carro aí. O tio via, dava 50 centavos tal, pegava, perna para quem tem. Já ia no outro ponto, tentar fazer dinheiro. Assim, sofremos muito, assim, muito tempo. Não foi coisa de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Foi mim, no Brasil eu fiquei quase 11 anos. Esse tempo todo estava em dificuldade. Esse tempo todo nem a gente passava na igreja, essa igreja tal, não ajudava, fazia pouco caso. E realmente foi difícil assim tal. Deus sabia que hoje assim, tudo que está acontecendo já foi planejado por Deus há muito tempo atrás, antes de eu ser em forma, antes que, como diz o apóstolo, né, mas não vou falar. Mesmo quando tal, pá, Deus já me conhecia. E assim, hoje eu sei que Deus falou a mim que
Eu te gerei, Deus falou para mim, eu te gerei, eu tenho um propósito na sua vida. E eu li uma vez, acho que foi a primeira vez que eu li em Salmos, tal, que fala assim, mesmo que a mãe venha abandonar o filho, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Aquilo ali foi o maior choque, assim, que foi a raiz, né, de tudo. E realmente foi, para mim estar hoje aqui é de Deus mesmo, porque mesmo depois de grande, vim pro Japão com 11 anos e tal, morei na igreja de Nishu 4 anos, fiquei, mesmo no Japão, vindo pro Japão, eu precisei depender das pessoas, porque não tinha condições financeiramente. Eu não podia, eu falo eu, mas na verdade meu pai assim, ele chegou no Japão pelos estresses que causou, tal, ele sabendo da situação que a gente passou no Brasil, ele foi buscar a gente, ficou morando com a gente dentro de uma Brasília branca, 3 anos, 4 anos por aí. Ficou morando dentro da Brasília, minha irmã na juventude, na adolescência, começou os tempos dela, daí ficava aquele cheiro assim no carro, né? E a gente não tinha condições de comprar aquilo para absorver da minha irmã, não tinha como, entendeu? E ficava aquela coisa só, aquela nojeira só, mas a gente tinha que viver dentro daquilo mesmo. A Brasília era aquelas que tinha teto solar e tal, e embaixo não tinha nem chão. Tinha só um negócio para colocar o pé e tudo aberto, né? E na chuva, meu Deus do céu, a gente não precisa nem sair da Brasília para tomar banho. A chuva já vinha de cima, na hora que passava na poça vinha de baixo também. Acho que a gente não sabia diferenciar se estava sujando ou se estava limpando. Que de cima parecia que estava limpando, daí lavava o rosto, daqui a pouco, chá, na cara, aquele barro. Daí a gente acostumou com isso, ficava com aquela roupa um pouco manchada aqui de marrom, outro lado, né, e várias manchas estranhas. Mas a gente teve que viver com uma roupa por muito tempo, porque não tinha condições. Eu lembro uma vez que eu estava muito tempo com a mesma roupa, não era coisa de meses, era coisa de anos. Eu me lembro que eu fiquei quase um ano com a mesma camisa, mesmo bermuda, short, né? E uma vez eu estava assim, vasculhando o lixo, assim, tava querendo procurar alguma coisa diferente, eu encontrei uma jaqueta jeans. Aquilo ali pra mim era muito grande pra mim. Eu era criança, aquilo ali dava o meu dobro. Eu falei, mas eu quero tanto essa jaqueta e tal. Eu colocava, parecia um pijama, relava e arrastando no chão, sabe? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Já com a minha criatividade meio que xoxa, mas eu dei um jeito pra poder usar a jaqueta. Eu cortei as mangas e fiz como calça. Eu coloquei a manga um em cada lado assim e amarrei com barbante. E a minha camisa que eu tava era comprida, ficava até o joelho. Então ninguém percebia que aquilo lá era de uma jaqueta. Pensava que era uma calça jeans. E pra mim, eu pensava que tava abalando. Eu chegava perto do tiozinho que dormia na praça, eu falava, tem uma calça novinha. Ele pegava, erguia assim, eu já saía chorando, entendeu? Aquilo lá é engraçado hoje, mas só que na hora foi constrangedor. Entende? Daí hoje muitas vezes tudo aquilo que a gente tem, a gente não dá valor. A gente hoje pode comprar um tênis da Adidas, pode comprar uma roupa da Prada, da Dio, né? Um relógio da Rolex, coisa de marca que no Brasil, eu na minha infância, eu nunca, nem sabia o que era marca. Eu não sabia nem que existia marca. Pra mim era tudo coisa cara. Tudo coisa impossível, tudo coisa acima do meu alcance. Mas aí fomos crescendo, viemos pro Japão, deu derrame no meu pai por causa dos estresses e tal. E meu pai paralisou a metade esquerda, tudo. E eu criança assim, olhava bem meu pai quando era criança tal, mas só que, assim, né, revoltado, né. Pô, vai para nos buscar, daí quando chega aqui a gente tem que olhar o Senhor, já não bastava olhar nossas vidas. A gente pensava, pô, a gente tinha que lutar para viver, agora tem que lutar para ajudar você a viver. E a gente nem te conhece direito, pra quê? Mas não sei porquê, mas tinha como é que fala, um amor diferente, sabe, assim,
E dava para saber que realmente era o pai, porque meu pai ele tentou fazer tudo, mesmo das maneiras erradas, tal assim, mesmo não tendo conhecimento suficiente, ele fez o máximo que ele pôde fazer para mim crescer, né? Ele tentou dar o melhor, ele fez tudo aquilo que a minha mãe não pôde fazer. Ele sendo o pai, ele no mesmo tempo tinha hora que ele era carinhoso comigo, que era assim, né? Uns carinhos assim meio tosco, mas era o único, eu acho que era, né? O que ele podia fazer. E eu fui crescendo. Fui crescendo nessa coisa. Eu estava morando na igreja há 4 anos, mas eu nunca tive aquela coisa assim de, sabe, assim, de conhecer a Deus mesmo, saber que Deus realmente pode aliviar, pode, assim, dar paz para a pessoa, pode dar alegria, amor. Eu precisava de tanto assim, essas coisas, eu precisava tanto, mas tanto, gente. Eu precisava tanto que mesmo criança eu não tinha esperança nenhuma de viver no dia seguinte. Eu queria viver, muitas vezes eu não queria nem viver o hoje, mas chegava um ponto assim de 3 dias, criança 3 dias sem comer e tal, ficava naquele estado assim, as pessoas não sei se sentiam dó, vinha, jogava pão, muitos traziam saco de lixo pra gente. Aquele saco de lixo de restaurante que sobrava, que as turmas jogavam fora. Muitas vezes em volta do pão, aquele pão puma assim, a bordinha. Muitas vezes a borda da pizza, para nós era a maior refeição que existia para comer no dia. Hoje muitas vezes eu vou na pizzaria tal, eu vejo assim pessoa que come o recheio tal, deixa a massa. Eu fico pensando naquelas massas que eu estava comendo há muito tempo atrás. Por isso que eu dou valor muito assim no que eu faço, tal. Eu consigo dar valor porque um dia eu já vi o quanto é difícil você querer e não poder ter. Eu queria tanto comer, eu vi assim, passar na frente do restaurante, eu vi os caras comendo aquela lasanha que esticava o queijo. Eu queria tanto comer aquele negócio, mas infelizmente eu não podia nem entrar porque os caras barravam. Falava, ei, afasta daqui. Não tá vendo que tá assustando os clientes? A gente, criancinha, tinha que ficar atrás lá, assim, do mercado, tinha que ficar atrás do restaurante, esperando que o garçom viesse e jogasse as coisas no lixo pra gente comer. Me lembro uma vez que eu tava com tanta vontade de comer lasanha, que eu só corria atrás onde fazer macarrão, essas coisas. Eu achei uma lasanha no lixo. Tava naquelas marmitex, assim, de alumínio e tal, um pouco assim, sabe? Com queijo tudo duro e tal. O queijo, infelizmente, não esticou, né? Mas a minha vontade de comer aquela lasanha era tão grande que aquilo pra mim era o suficiente. Era bom, era gostoso. Gelado, duro, parecendo um tijolo baiano. Mas, te contar, pessoal, o negócio a situação assim é terrível mesmo. Mas só que era o que a gente podia ter no dia pra se alimentar. E hoje assim, depois, uns tempos atrás, uns 6 anos, desde o tempo que eu estudava, comecei a entrar na escola japonesa, eu vi as pessoas indo de bicicleta, minha revolta tão grande que eu já não dava nem aí pra vida, eu já ia de moto, ia de tudo pra escola, entendeu? Os professores não deixavam entrar na escola, eu voltava pra casa. Eu voltava de novo, só na hora do almoço, pulava, tal, entrava, comia a comida e vazava. Que mesmo aqui no Japão eu precisei passar por dificuldade porque quis. Porque foi a minha decisão, né? Uma decisão errada, não sabendo qual era o certo. E o tempo vai, tal, crescendo assim, sem sabedoria nenhuma, sem uma estrutura forte e tal, só querendo viver o hoje, porque um amanhã já pra gente não tinha nem esperança nenhuma. Então a gente lutou muito para viver o hoje. A gente acreditava que se a gente viver o hoje, talvez, tipo, de manhã, né? Se a gente conseguir almoçar hoje de tarde, talvez à noite a gente estava vivo. Por uma criança não tem noção que aguenta 7 dias, aguenta não sei quantos dias e depois morre. A gente não sabia disso. A fome era tão grande que se ficava umas horas sem comer, já
dava paralisia, sei lá, começava a tremer, a gente chorava. Chorava que nem uma criança de berço quando está precisando de leite. Mas só que quando a criança está no berço precisando de leite, tem quem vai lá e bota o leite na boca. O que a gente parecia dessas crianças que choravam no berço era só o choro mesmo. Porque para vir alguém colocar na nossa boca não tinha ninguém. Nem a própria família, muitas vezes. E eu conheci 2 tios, que eu lembro assim da minha família, que pode dizer família Quitano, eu lembro de 2 tios. 2 irmãos do meu pai. O primeiro tio que eu ia conhecer, no dia que eu ia conhecer ele, ele morreu. Daí eu fui conhecer ele no velório, dentro do caixão. Eu não pude nem saber que tom que era a voz dele, se era agudo ou grave. Eu não pude saber. Eu não lembro, eu também nem lembro mais o nome dele. E o outro tio, eu fiquei sabendo que eu tinha mais um tio vivo. Eu falei, não, esse aqui não passa, esse aqui eu tenho que conhecer. É a única família. Eu preciso conhecer. Daí num tempo que eu fui no encontro, eu estava servindo, meu pai estava passando, ligaram urgente pro meu pai, eu não sabia o que era, e falaram que o irmão do meu pai tinha morrido. Dentro do encontro, tá, meu pai chorou, tal. Eu vi ele indo pro encontro, pensei que ele ia sair liberto, infelizmente ele saiu mais carregado. Parece que ele sai mais oprimido, porque aquela mensagem chocou meu pai. De uma maneira que doeu até em mim. Eu falei, poxa, agora, será que eu tenho mais algum tio vivo? Será que eu tenho mais alguém da minha família para conhecer? A não ser minha irmã, meu irmão e meu pai? Quantos da minha família eu posso dizer que eu conheci? São 3. Meu irmão, minha mãe, não conheci. Meu irmão, mais ou menos. Meu irmão, minha irmã, meu pai, foi assim que eu lembro, assim, né? Até do rosto, do cor do cabelo, que eu lembro, assim, é só 3. E eu vejo, assim, muitas crianças crescendo e tal, muitos adolescentes aí, jovens e tal, bolsos loucos, essas coisas assim, com a mesma raiva, com o mesmo sentimento que eu tinha quando estava crescendo, assim, sem amor dos pais. Eu vejo essas pessoas, eu falo, hoje eu tenho uma palavra de consolo, hoje eu posso ajudar essas pessoas, porque eu sei como que é e como se deve fazer para poder dar a volta por cima. Eu não entendia, meu Deus do céu, eu falava, Deus, por que eu preciso? Eu não conhecia Deus, eu clamava de criança, Deus, por que eu preciso passar por tudo isso? Ai, me mata logo, me leva daqui. Esse mundo, pra que eu vim fazer nesse mundo? Eu vim aqui nesse mundo, eu nasci para sofrer? Eu tinha tantos argumentos, tantas coisas para falar para Deus, tantas coisas, mas eu não... Como que eu posso dizer? Felizmente Deus não me respondia por causa do meu pecado, por causa que no pecado eu nasci. E Deus muitas vezes queria olhar para mim, mas só que por causa do pecado havia uma grande distância entre Deus. Eu não conhecia, eu não sabia o que era preciso fazer para conhecer a Deus. Ia nas igrejas, as pessoas não deixavam a gente entrar, porque fedia. Não deixava entrar porque era terrível, a situação era horrorosa. Parecia que as pessoas viam um filme de terror quando via a gente. A gente saía chocado, cada dia mais crescendo com uma angústia muito grande. Daí acabou as vontades de viver. Acabou as vontades de querer lutar para viver o hoje. Chegou uma hora que eu assim, por mim, né? Eu não sei minha irmã, não sei ninguém da minha família, mas por mim chegou um momento que eu falei, eu não quero mais viver, eu não quero mais sofrer. Eu vou morrer, pelo menos eu não sei para onde que eu vou, mas eu sei que com certeza que eu não vou ficar. Eu tinha um pensamento assim, que se eu morresse, talvez acabava tudo. Eu vi meu tio no caixão, eu falei, agora ele está na paz, ele não precisa mais pedir pão, não precisa pedir moeda, não precisava sentar na pracinha, dar uma esmola, por favor. Eu vi as pessoas no caixão e falava, isso aqui é paz. Isso aqui sim. Isso que eu quero. Tamanho foi a rejeição, tamanho foi as coisas que o mundo ofereceu, tamanho foi
a angústia que criou dentro do meu coração, que eu já não vi nenhuma esperança, eu não vi mais nenhuma motivação para viver. Eu não vi mais nada nesse mundo. Eu não tinha mais ninguém, eu não tinha ninguém a não ser minha irmã para falar, não, vamos lutar. A gente consegue viver, nem que seja 1 hora a mais, a gente vive. Depois a gente pensa o que faz. Primeiro vamos tentar viver 1 hora a mais. Um certo dia eu comecei a usar a droga de um jeito tão forte, meus irmãos, que eu passei da quantidade, entendeu? Eu sabia ser, eu tinha medo, eu queria morrer para acabar com tudo, mas eu tinha medo de pular de um prédio. Eu subia assim, eu via aquela... Eu falei, não, vai demorar muito até chegar lá embaixo, eu não vou gritar muito, não vai dar certo. Eu tinha um certo medo, entendeu? Mas minha vontade era de sumir com tudo. Daí eu comecei a planejar como que eu ia poder morrer. Mas só que até eu chegar nesse ponto, eu tive que passar por muitas frustrações, muitas coisas para me levar nesse ponto de querer morrer. Eu conheci um amigo que tinha um pai yakuza, né, japonês, que daí ele tinha muito dinheiro, assim, né, assim, dinheiro sujo. Esse dinheiro que está assim caído no chão era a mesa dele, a sala dele. Tinha nota de 10 mil, tinha nota, era dinheiro pro chão inteiro. Eu olhei aqui dali, eu comecei a catar, mas só que ele, olha, não é tenda. Ele pegou o dinheiro da minha mão e tacou na cesta de lixo. Aquilo ali me fez lembrar, poxa, se fosse no Brasil ia deixar quieto, né? Dinheiro no chão. Mas aqui no Japão eles infelizmente quis humilhar mesmo, assim. Ele pegou o dinheiro da minha mão e tacou no lixo. E outra que estava na mesa, ele fez assim pra mim, pegou o isqueiro e queimou na minha frente. Ele falou assim pra mim, eu me lembro, Kane Hoshika, Jibun de Kasege, fazendo as coisas erradas. Quer dinheiro? Como é que fala? Quer dinheiro? Ajunta você próprio, dá os seus pulos. Foi o que ele falou pra mim. Calma aí. Daí, ele começou a me ensinar como é que fazia as coisas para ganhar dinheiro. Eu comecei a roubar jogue e vender para os furiosinhos. Daí já entrava 50 mil, eu comecei a roubar moto maior, já entrava dinheiro a mais. Comecei a ajudar os caras a roubar carro. Eu não sabia, eu era um João Ninguém, como é que diz? João Ninguém não. João Ninguém não, né? Infelizmente que... Eu era um ninguém, assim. Eu não sabia de nada. Daí, um certo cara assim, eu encontrei com um certo cara que me ensinou como é que entrava dentro do carro. Me ensinou como é que abria o capu. Me ensinou como é que fazia as ligações diretas. E eu fui aprendendo. Eu fui arrastando um monte de carro. Eu vendia. Entendeu? E isso foi me causando um certo prazer, que eu conseguia dinheiro muito fácil. E o dinheiro era tão fácil que eu não podia guardar no banco, porque já pensou? Dá um tá ventando dinheiro assim e tal. Um cara nem trabalha, é jovem e tal. Aí ia ficar uma coisa, ia preso, que eu sei. Daí eu falei, não, eu preciso gastar. Eu preciso fazer de tudo para que não fica milando dentro de casa. Eu comecei a gastar. Eu aprendi a arrecadar tanto dinheiro fácil e sujo, que eu precisava gastar da maneira suja. Não podia comprar uma coisa que precisava de imposto, coisa assim, que usa essas coisas dentro da lei. Eu não podia comprar nada disso porque o meu dinheiro era sujo. Eu não tinha felicidade no que eu tinha em casa. Eu não tinha felicidade porque eu sabia que tudo aquilo dali era com trabalho sujo. Não era com suor digno, não era... E eu... Daí, até que um dia, tudo isso passou. A bebida, vocês viram aqui no teatro a bebida, o dinheiro, viram o aborto, viram a morte querendo matar. Tudo isso não é um teatro, é tudo aquilo que aconteceu com a minha vida. E Jesus mostrou assim, Jesus entrando com o jovem, entrando com a pessoa. Jesus mostrando que Jesus tinha algo para dar de
bom e melhor. Algo que homem nenhum sabe, homem nenhum jamais saberá o tamanho tão grande, tão bom é o que Deus tem para nossas vidas. Mas só que devido às coisas que o mundo ofereceu, aquela pessoa deixou de olhar para Jesus, deixou de buscar e começou a se aprofundar nas coisas erradas, tomou a decisão errada. E na hora que precisava tomar a decisão certa, por mais tudo aquilo que passou antes, hoje eu entendo que mesmo não é experiência nenhuma que vai levar a pessoa a conhecer a Deus. Não vai ser experiência de você morrer hoje e ressuscitar daqui 3 dias. Não vai ser isso que vai te fazer com que você conheça a Deus mais. Não vai ser isso que vai te levar para o céu. Eu aprendi, quantas experiências que eu tive e tal, mas nunca eu pude sentir a presença de Deus assim tão forte na minha vida. Muitas experiências, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas nada me aproximou tão perto de Deus. E infelizmente, eu precisei passar por tudo isso para poder aprender uma lição. Na verdade, não precisava, né? Se eu fosse inteligente, sábio o suficiente para entender, né, as coisas da vida. Mas só que na cegueira, nas coisas, porque se isso aqui, tudo aqui que a gente viu aqui não fosse bom, ninguém caía, ninguém pecava. Se tudo isso aqui não trouxesse um prazer bom, ninguém fazia o que era errado. O mundo seria cheio de pessoas santas, pessoas quase batendo a cabeça no teto, quase subindo no céu. Mas só que o mundo tem de bom e de melhor para te levar para o inferno. Deus tem o dobro, mas só que para buscar essas coisas que Deus tem para nossas vidas, precisa de um preço. E quantos estão dispostos a pagar esse preço? Muitos dentro da igreja murmuram porque tem uma coisa tal, mas não está satisfeito com o que tem. E eu via essas coisas quando vinha para a igreja, isso não doía tanto em mim, porque eu falava, pô, se eu tinha isso que você tem, eu já estava feliz. Se eu tivesse isso que você tem, meu Deus do céu, já era um sonho realizado na minha vida. Eu precisei crescer com uma estrutura bem diferente. Eu não tive aquela infância. Hoje eu vejo as crianças aqui, eu vejo as crianças brincando aqui comigo, tal. Eu vejo tantas coisas boas hoje assim. E um certo dia, como eu estava falando, tudo isso aqui foi passageiro. Tudo isso foi passageiro, eu usava droga por prazer, mas chegou um certo momento que eu estava tão oprimido, eu estava com uma angústia tão forte, eu estava já nas últimas. Eu já não estava nem com o pé na cova, eu já estava enterrado. Eu já estava morto. Eu pensava que eu estava vivendo aquela vida, né? Eu estava apavorando no mundo. Eu tinha droga, eu tinha tudo, cheguei a passar droga e tal. Eu cheguei a usar tantas coisas assim que as pessoas viam, as pessoas queriam estar perto de mim só porque eu tinha o que oferecer às pessoas. E quando eu percebi que tudo aquilo ali, um dia que eu fiquei sem nada, todo mundo sumiu. E o que aconteceu? Eu lembrei quando eu nasci, quando não tinha ninguém perto de mim. Só tinha os médicos ali para me receber. Pô, quem é esses médicos aí? Eu tô um pouco me lixando quem é esses médicos. E aí o que eu pensei quando todo mundo sumiu perto de mim? Vinha uns que eu nem sabia quem que era, querendo dar aquela palavra de consolo, mas eu falava, pô, quem é você para vir falar comigo? Você nem me conhece e tal. Eu precisava de alguém que me conhecesse, eu precisava de alguém que tivesse um certo carinho por mim. Que isso ia fazer a diferença na minha vida. Não ia ser um estranho aí falar que Jesus me ama, que não sei o quê. Eu estou um pouco me lixando com isso, era o que eu pensava. Agora se viesse, pensou, minha mãe aparecesse para mim e falasse, Jesus te ama. Eu no momento não ia saber o que falar. Eu falei, Jesus me ama. Mas e você? E no momento ia ter tantas desculpas, tantas... Mas só que eu vejo que tudo há um propósito. Tudo isso que eu passei há um propósito. Talvez hoje ainda não entendo na hora certa assim, mas quando que eu vou poder usar de tudo aquilo que eu passei assim, mas
eu sei que na hora certa eu vou ver muitos jovens, muitas pessoas se convertendo através de um testemunho, através de um exemplo. E muitas vezes eu mesmo não conheço muita Bíblia, eu não sei muitos, eu sei alguns versículos, mas nem sei onde fica. Muitas vezes eu sei muitos versículos porque eu ouvi, mas eu nunca li a Bíblia direito e nem sei onde fica. É um negócio meio complicado para explicar, mas como eu puder. Se eu soubesse na minha infância que Jesus falou assim que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se eu soubesse disso, eu acho que não seria a mesma vida que eu tivesse levado da minha infância até hoje. Mas por falta de alguém estar ali me ensinando qual é o caminho certo, eu tive que aprender meus próprios caminhos, com meus próprios pés, guiando pelas trevas, guiando pelo caminho errado. Muitas vezes eu tinha que ir para a direita, mas só que eu via o lado esquerdo, olhava para a direita e falei, eu vou para a esquerda, que parece ter menos sofrimento. Porque eu já estava cansado de sofrer, eu estava cansado de tanta rejeição na minha vida, tanta angústia. Parecia que eu nasci nesse mundo e, sei lá, parecia que o mundo inteiro era contra mim. Eu não tinha nem minha própria alma para me ajudar, porque minha própria alma, assim, minha própria vontade me levava a querer se matar. Daí, quando foi a primeira vez, acho que com 14 anos, eu tentei a primeira, assim, me matar, né? Comecei a me cortar tal, comecei a fazer de tudo para que... Mas só que na hora que eu comecei a me cortar, saiu tanto sangue que eu comecei a tremer, não consegui ir além. Meu braço travou, tudo travou, o sangue jorrando e eu fiquei travado lá até que o sangue parou, secou. Eu tremi tanto que eu falei, agora eu morro. Aí não morri. Deus falou, não é sua hora. Por mais que eu não conhecia Deus, eu ouvi falar, você não pode morrer. Eu ficava pensando, por que eu não posso morrer tal? Pô, o que esse mundo tem para oferecer? E para mim, igreja, porque as imagens que a gente tinha da igreja quando era no Brasil era aquela coisa que rejeitava o povo. E eu fui começando a querer me matar. Fui buscando a droga que era mais fácil. Comecei a deixar de pensar em pular do 7º andar, do 13º andar. 13º andar. Quase acertei. Por aí, entendeu? Eu via cada prédio assim, eu falava, nossa, esse aqui é alto, esse aqui, se eu pular, vai, é certeza. Chegava lá em cima assim, não, deixa eu tentar outra coisa, vou pular na frente do carro. Você vê, pensa assim que hoje eu falo rindo, mas na hora ali que eu tava ali, assim, eu chegava no prédio, subia na grade, eu olhava para baixo. Eu não sei porquê, o pé travava de um jeito, a mão agarrava nos postes, mas ficava lá assim, e não caía. E não soltava nem que viesse um Taifu, nem que... Eu ficava lá, não sei porquê, eu perseverava tanto, sei minha vontade era morrer. Mas eu creio que, tipo, tava ali assim, o diabo, vai! E Jesus lá, assim, que nem tava apresentando aqui. Não vou deixar cair meu filho. Daqui ele não passa. Por mais que eu estivesse ali na beira, assim, já tudo... Mas Jesus estava na frente, ele me protegendo para que nenhum mal me acontecesse. Por mais as lutas que eu passei, por mais as dificuldades que eu passei, Jesus estava ali sempre do meu lado e eu não sabia. Eu não pude entender quem era Deus, eu não pude entender qual era o plano de Deus para a minha vida.